estudante, tudo bem com você? Meu nome é Wellington Soriano, sou professor de matemática. Hoje preparei uma aula muito legal para você. Para tirar melhor proveito da aula, lhe convido a pegar uma folha de papel ou um caderno e um lápis. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estão nos acompanhando. Esta aula foi preparada para o segundo ciclo da EJA. A aula de hoje é sobre números por toda parte, como ler e escrever números naturais, da disciplina de matemática. Tem como objetivo de aprendizagem valorizar a matemática como instrumento para interpretar informações sobre o mundo, reconhecendo sua importância em nossa cultura. E tem como objetivo específico ler e escrever números naturais. Na aula de hoje, vamos aprender que os números existem por toda parte e vamos aprender a ler e escrever esses números. Não se esqueça de que agora você pode marcar a sua presença aqui nas aulas da TV. Para isso, é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marcar a sua presença. Agora que já passei as informações, vamos começar? Apresentações feitas, agora sim. Vamos lá então? Vem comigo. Você já ouviu falar dos números naturais? Eles são utilizados a todo momento em nosso dia a dia e muitas vezes nem percebemos. Quer ver só? Quando nós vamos no supermercado, vemos os preços dos produtos nos supermercados, vemos os códigos de barra, podemos ver os números nos códigos de abertura de um cofre, de uma casa ou prédio, no relógio, no teclado do telefone, na marcha de um carro, na calculadora, na fita métrica, cadeiras numeradas de um estádio de futebol, no calendário e muitos outros. Por todos os lugares encontramos números. Estamos cercados por eles, não é mesmo? Agora, pense nas respostas para as seguintes perguntas. Em que ano você nasceu? Quantos anos você tem? Qual é o número de telefone? Qual é o número da sua casa? Quantos títulos o Brasil ganhou na Copa do Mundo? Para todas essas perguntas, precisamos dos números naturais para expressar a resposta. Números naturais? Você sabe o que são números naturais? Os números naturais são utilizados em uma contagem, para estabelecer uma ordem, um código ou fazer uma medida. A sequência formada pelos números naturais e empregada em todas as situações é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós podemos utilizar o símbolo N para representar esse conjunto numérico. N igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada elemento desse chamamos de algarismo. Observe que o conjunto dos números naturais começa com o número 0, mas não tem um número final. Por isso dizemos que os naturais são infinitos. A partir desses números, podemos formar uma infinidade de outros números. Quando, por exemplo, juntamos o 1 e o 2, formamos o número 12. Vamos pensar numa situação real? Um profissional que utiliza os números. Por exemplo, um pedreiro. Ele utiliza os números naturais. Digamos que ele vai colocar o piso na sala da sua casa, para que você não compre muito piso ou pouco piso, e compre a quantidade certa. Será necessário tirar as medidas da sala, quanto tem de comprimento e quanto tem de largura. Ao fazer o cálculo, você saberá quantos metros de piso vai precisar comprar. Dessa forma, o pedreiro, ao tirar as medidas da sala, usou números. Dependendo da carreira que se pretende seguir, o uso da matemática pode ser o mais variado possível. Vamos citar alguns exemplos do uso da matemática em que usamos os números nos mais variados tipos de profissão. Fazer um orçamento, calcular porcentagens, calcular impostos, saber o valor do salário e dos descontos na folha de pagamento, fazer negociações,
avaliar durações, distâncias, preços e proporções. Também existem áreas específicas no mundo do trabalho em que se usa mais os números. Em bancos, por exemplo, matemáticos são fundamentais em diversas tarefas, como a codificação de cartões de crédito, administração de bancos de dados, avaliação de riscos financeiros e outras. Outra área totalmente diferente, que também precisa do conhecimento matemático, é o setor espacial e aeronáutico. Matemáticos são responsáveis pelas inovações e avanços que fazem transportes mais seguros e práticos. Áreas das mais variadas, desde a educação até o setor de energia, também necessitam do conhecimento matemático para o seu desenvolvimento. Viu só? Mesmo sem percebermos, a matemática estará presente durante toda a nossa trajetória profissional. Antes de continuar, eu quero saber, você já marcou a sua presença? Se ainda não, aponte seu celular para o QR Code que aparece na sua tela e marque a sua presença. Visto que os números são muito importantes para nós, precisamos saber sobre o sistema de numeração decimal, que é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos ou símbolos diferentes para representar todo e qualquer número. Esses algarismos são o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, qualquer número que pensarmos, podemos escrevê-lo usando um ou mais desses algarismos. Por isso que chamamos de numeração decimal de base 10. São 10 algarismos, como vimos. Como vimos, o sistema de numeração decimal é de base 10 e é composto por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele utiliza o número 0 para identificar que naquele local não há referência de nenhum valor. E também é um sistema posicional. Como assim posicional, professor? É que cada algarismo muda de valor de acordo com a posição que ele ocupa em determinado número. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações. 10 unidades igual uma dezena. Se eu tenho em minhas mãos 10 balas, eu tenho 10 unidades, que é igual a uma dezena. 10 dezenas é igual a uma centena. Se eu tenho em minhas mãos 100 balas, eu tenho 100 unidades, que é igual a uma centena. 10 centenas é igual a uma unidade de milhar e assim por diante. Se eu tenho 1000 unidades de bala, eu tenho 10 centenas, que é igual a uma unidade de milhar. Por exemplo, o número 567. O 7 está na posição das unidades, então são 7 unidades. O 6 está na posição das dezenas, então são 60 unidades, que é igual a 6 dezenas. O 5, ele está na posição das centenas, então são 500 unidades, que é igual a 5 centenas. Outro exemplo que temos aí, o número 2043. Observe que o 3 ocupa a ordem das unidades. O 4 está na posição das dezenas. Então, são 4 dezenas. O 0, ele está na posição das centenas. E o 2, ele está na posição de unidade de milhar, representando 2 unidades de milhar. Percebeu? À medida que o algarismo muda de posição, ele passa a ter um valor diferente. E a leitura dos números depende da posição que os algarismos ocupam. Vamos ler e escrever esses números naturais? Como podemos fazer isso? Vamos ver alguns exemplos? Temos aí o 8. O próximo número é o 60. O outro número é o 663. E, por fim, o 2022. Então, vai ficar assim. 8, que são 8 unidades. Então, lemos 8
O próximo número é o 60. Temos 0 unidades, 6 dezenas. Então, lemos 60. O outro número é o 663. Temos aí 3 unidades, 6 dezenas e 6 centenas. Então, lemos 663. E, por fim, o 2022. Temos aí 2 unidades, 2 dezenas e 2 unidades de milhar. Então, lemos 2022. Agora, vamos praticar? Veja o seguinte texto, que é um anúncio de emprego. A empresa XZ, que iniciou suas atividades em Cariacica no ano de 2021, está contratando 63 auxiliares administrativos, 7 gerentes e 156 vendedores. Os interessados, favor enviar seus currículos para o e-mail xz@hotmail.com. Vendo esse texto, observe que neste anúncio de emprego vemos vários números. Separe apenas os números e escreva os nomes deles. Você tem 1 minuto. Vamos lá? Vamos corrigir? Então, os números que aparecem no texto são 2021, 63, 7 e 156. Nossa aula está chegando ao fim. Hoje aprendemos sobre os números naturais. Vamos relembrar? Observamos que os números estão em toda a parte. Utilizamos eles no dia a dia e no mundo profissional e aprendemos a ler e escrever alguns números naturais. Agora, que tal praticar em casa? Procure observar em que lugares você vê números. Pegue esse número, leia e o escreva. A aula de hoje chegou ao fim, mas fique ligado, porque na próxima aula tem muito mais. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.